Foi como nos velhos filmes de Hollywood, quando tudo parecia perdido, chegou a salvação. No caso, isso aconteceu com os mercados internacionais graças ao governo americano, que decidiu socorrer instituições em perigo através do uso maciço de dinheiro público. Lília Teles, boa noite. Esse pacote de ajuda americano surgiu quando o presidente do Banco Central e o secretário do Tesouro americano disseram ao Congresso quinta-noite que faltavam apenas horas para um total colapso das finanças internacionais. É isso mesmo, boa noite, William, boa noite a todos. Foi uma operação de tudo ou nada. Todo o cenário mostrava que não havia tempo para medidas paliativas e isoladas. O governo, então, jogou dinheiro pesado para salvar o sistema como um todo, que estava a ponto de derreter. Os analistas dizem que a Casa Branca fez o que precisava ser feito, mas ponderam sobre os riscos da medida inédita que ameaça a independência dos bancos centrais. As futuras gerações certamente terão que arcar com os custos e as consequências das duas últimas semanas, mas, por enquanto, o mercado só comemora. A correria e os olhares fixos nas telas e indicadores eram os mesmos de todos os dias. Mas as semelhanças, ao menos hoje, param aí. O pacote de medidas anunciado pelo Banco Central e o Tesouro Nacional, que inclui a compra das dívidas bancárias provocadas pelos calotes imobiliários, teve efeito animador. Depois de quase uma semana de muito estresse financeiro, respiro e até sorrisos. Um alívio traduzido em números. Os mercados da Ásia em alta foram dormir em paz. Na Europa, recorde de ganhos nas principais bolsas. E Wall Street também se recuperou no segundo dia de fechamento com índices positivos. Mas ainda falta a aprovação do Congresso. E as defesas foram de peso. Segundo o jornal New York Times, na reunião com parlamentares, o presidente do Fed, Ben Bernanke, e o secretário do Tesouro, Henry Paulson, fizeram uma previsão catastrófica. Se nada fosse feito, o setor financeiro americano entraria em colapso dentro de alguns dias. Hoje, Paulson deixou claro que o governo entrou para apagar o incêndio inteiro. Estamos falando em centenas de bilhões. A ajuda precisa ser grande o bastante para fazer a diferença e atacar o coração do problema. O Congresso foi pressionado também pelo presidente George Bush, que chamou a medida de essencial. A favor do pacote pesam uma crise mundial que se arrasta desde 2007, quando o mercado perdeu o controle sobre a inadimplência das hipotecas, e uma semana sem precedentes na história, que deixou seus rastros. Foram pelo menos 2 mortos, o Lehman Brothers e a Merrill Lynch, vários feridos, como os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs, em situação de risco, e milhares de desempregados. Contra o pacote pesam os custos para os cofres públicos, o que gerou uma discussão política. Os democratas, maioria no Congresso, querem que a ajuda se estenda aos devedores das hipotecas. Os republicanos não querem nem pensar na hipótese. Afinal, as estimativas, ainda conservadoras, apontam que o pacote pode chegar a $1 trilhão. E aqui a forte subida do Ibovespa hoje não enganou os especialistas. Quando a bolsa parece uma gangorra, o período é de incerteza. Pânico e euforia. 5 dias marcados por extremos. Da minha carreira foi a crise mais aguda que eu presenciei. Primeiro, uma queda de mais de 7%. Um breve fôlego e a Bovespa afundou de novo. E tão rápido quanto caiu, subiu. Nesta sexta-feira, a alta foi de quase 10%, a maior dos últimos 9 anos. Depois do anúncio do governo americano de que vai criar uma agência para socorrer as instituições financeiras, não só o Brasil, como outros emergentes, fecharam o dia com altas espetaculares. A disparada das bolsas parece boa notícia, mas toda vez que o mercado cai ou sobe demais, é sinal de problema, porque fica claro que os investidores não conseguem definir qual o valor de determinada ação na Bolsa de Valores. E se ninguém consegue dar um preço, é porque o ambiente é de incerteza. Para o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, os altos e baixos podem continuar. Eu acho que é um período ainda de alta volatilidade. É difícil dizer o que vai acontecer nos mercados na semana que vem.
podemos ter mais notícias boas, né, e essa tendência de alta prossegue, ou podemos também ter realizações, notícias ruins, é difícil dizer. Para conter a disparada do dólar e suprir o mercado interno, o Banco Central brasileiro vendeu 500 milhões da moeda americana em 2 leilões. E a cotação encerrou o dia em baixa de 4,74%, derrubada de R$ 1,93 para R$ 1,83. Na prática, o Banco Central emprestou dólares para ser pagos daqui a um mês. Isso tem 2 significados. Primeiro, resolve a escassez de oferta de dólares no curto prazo, os mercados se regulam. Segundo, com essa atuação e com a regularização dos mercados, as pessoas se acalmam, percebem que há dólares, não se precipitam e aí ajuda a economia a voltar à normalidade. Rápido com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Olá, mercados. Olá, mercados. Eu estou aqui para falar com vocês bem devagarinho para acalmá-los. Nós juntamos vários bancos centrais para descentralizar essa crise, então não tem mais motivo para vocês ficarem nervosos, mercados. Passou. Neném, que o Cuca vem pegar. www.influir.com.br